Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Então vamos dar início, ao capítulo, a leitura, do capítulo do 1 ao 3. Vou compartilhar a tela para a gente ler junto. O fim dos tempos. Então, primeiro capítulo. Então, a primeira dica. O fim dos tempos foi sugerido pela primeira vez nos escritos de Maria Valtorta, no primeiro ditado que ela recebeu. Quando Jesus diz, só virei na última hora, ele já refuta a opinião dos milenaristas, que acreditam erroneamente que ele voltaria à Terra antes do fim do mundo e governaria fisicamente por 1000 anos. Então, no primeiro ditado de Jesus, ela já recebeu essa revelação, né? Então, essa foi no dia 23 de abril de 1943. Jesus diz: a primeira vez, meu Pai, para purificar a terra, enviou uma limpeza pela água. Na segunda vez, ele enviou uma purificação por sangue e por sangue. Nem a primeira purificação, nem a segunda valeram para converter os seres humanos em filhos de Deus. Agora o Pai está cansado, e para fazer perecer o gênero humano, ele permite que os castigos do inferno se inflamem, porque os seres humanos preferiram o inferno ao céu, e seu governante, Lúcifer, os atormenta para fazer com que eles nos blasfemem, a fim de torná-los inteiramente seus filhos. Eu viria uma segunda vez para morrer, para salvá-los de uma morte ainda mais atroz, mas meu Pai não permitiria. Meu amor permitiria, mas a justiça não. Ele sabe que seria inútil. Olha como é sério isso. Ele sabe que seria inútil Jesus vir novamente morrer tudo de novo por nós. Deus não permite, porque a justiça, o amor, morre quantas vezes precisar. Né? O meu amor permitiria, Jesus morreria quantas vezes precisasse. Mas a justiça divina que não permite, porque ela sabe que é inútil. Portanto, eu virei apenas na última hora. Mas ai daqueles que nessa hora me verão depois de escolher Lúcifer como seu senhor. Não haverá necessidade de armas nas mãos dos meus anjos para vencer a batalha contra os anticristos. Meu olhar será suficiente. Oh, se as pessoas ainda pudessem se voltar para mim, que sou a salvação. Desejo apenas isso, e eu choro, porque vejo que nada pode fazê-los levantar a cabeça para o céu, de onde estendo meus braços para eles. Sofre, Maria, e diz o bem para sofrer, para compensar o segundo martírio que o Pai não quer que eu sofra. Então, ele está falando para ela sofrer
o segundo martírio que o pai não quer que ele sofra, né? Que, que é o que ele falou, meu amor permitiria ele morrer outra vez, né, se precisasse. A cada um dos que se imolam é concedido salvar algumas almas, apenas algumas. Não é de se admirar que apenas algumas almas sejam concedidas a cada pequeno redentor. Se pensarmos que eu, o divino redentor, no Calvário, na hora da minha imolação, de todas as milhares de pessoas presentes na minha morte, consegui salvar o ladrão, o Longinos e muito poucos outros. Segundo capítulo. Sangue sacrificial para a última colheita. 1º de junho de 1943. Jesus diz: Eu olho para o meu rebanho. Meu rebanho? Não mais. Vocês costumavam ser minhas ovelhas e saíram dos meus pastos. Lá fora você encontrou o maligno que te desencaminhou e você não se lembra mais disso, ao preço de meu sangue. Eu te reuni e te salvei dos lobos e dos mercenários que queriam te matar. Eu morri por você, para dar-lhe vida, vida em plenitude, como a tenho no Pai. E você? Você preferiu morte. Vocês se colocaram sob o signo do maligno, e ele os transformou em bodes selvagens. Não tenho mais rebanho. O pastor está chorando. Fico com apenas algumas ovelhas fiéis, prontas para apresentar seus pescoços à faca do sacrificador para misturar seu sangue. Não sangue inocente, mas amoroso, com meu próprio sangue absolutamente inocente, e para encher o cálice que será elevado no último dia, para a última missa, antes que todos vocês sejam chamados ao terrível juízo. Por meio desse sangue e do sangue dos outros, na última hora, poderei fazer minha última colheita entre os últimos a serem salvos. Quanto aos outros, eles servirão de palha para os demônios repousarem, e como galhos no fogo, sem fim. Mas as minhas ovelhas estarão comigo, num lugar por mim escolhido para o seu abençoado repouso, depois de tantas contendas. O seu lugar será diferente do dos salvos. Para os generosos há um lugar especial. Então, o que Jesus está falando? Teve um capítulo da Valtorta que ele falou que muitos foram salvos, mas ele não quer pessoas só salvas. Isso é muito triste, a pessoa viver no último momento, ela é salva, né? Então, teve um capítulo que ele reclamou muito disso, né? Ele não veio assim para salvar, ele veio para salvar, mas não é só salvar, né? Era para a criatura se santificar, né? Escolher amar a Deus, né? E conhecer a Deus. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que as ovelhas, né? O pequeno rebanho, são aqueles que vão dar a vida como Jesus, sendo outros redentores, né? Ele falou que outros minis, né? Aqui em cima, é, é parecido com ele, outro Jesus, né? Prontos para apresentar seus pescoços. Ele fala aqui, eu não vou voltar aqui, porque senão eu vou perder o caminho aqui. Mas por isso, ó, ele falou assim: o seu lugar será diferente dos salvos, porque vai ter o lugar dos salvos, né? Mas para aqueles que vão ser as suas ovelhas, há um lugar diferente no céu, porque Jesus fala no livro do céu, que tem lugares diferenciados, sim, para aqueles que o amaram aqui já na terra, né? Então, porque os salvos vão aprender a amar Jesus no purgatório. Às vezes vão passar muito tempo,
né, para poder entender o tempo que eles perderam, né? Não entre os mártires e não entre os salvos. Eles são menos que mártires e muito mais que os salvos, e estão no meio entre os dois grupos. Persevere, todos vocês que me amam. Este lugar vale todo esforço presente, porque é a zona dos corredentores, né? Junto com Nossa Senhora, né? É junto com Nossa Senhora aqui, ó, corredentores, à frente do qual está Maria, tá? Então, os corredentores, né? Os escolhidos de Maria, minha mãe, né? Nossa Senhora que está à frente desse pequeno rebanho. Terceiro capítulo, o sinal. Jesus diz: muitos me pedem um sinal. Que sinal? Sinal da hora ou sinal do meu poder? O sinal da hora você já o tem. Repito, eu não vim para mudar a lei. Vocês são aqueles que mudam, e eu não mudo a minha palavra. O que eu disse, eu tenho dito. Tudo o que teve que acontecer desde o tempo em que falei como homem entre os homens até o momento em que eu venha, como Deus Filho de Deus, para julgar a humanidade. Tudo está contido no meu evangelho, né? Que Jesus fala, né? A gente professa, né? Que ele vai vir julgar na última hora, né? A gente professa a fé, né? Que Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. Então é a última hora, né? Ele não muda. Seus tolos, com suas cabeças cheias de milhares de rumores inúteis e pensamentos perversos. Vocês são aqueles que não entendem mais o que eu disse. Vocês por acaso não são salgados com fogo, aquele fogo que salgará para sempre meus inimigos? Aquilo que o queima agora e desce sobre você para destruí-lo e levá-lo cada vez mais à blasfêmia e à heresia é apenas um avanço do que será o fogo de que eu estou falando. Um fogo destinado aos mercadores de escândalos que não são convertidos. E vocês estão entre eles. Tudo com que se preocupam é o corpo e as riquezas perversas. Pisam nas consciências e nos altares, contaminam tudo o que tocam e dentro de vocês me matam uma segunda vez. Esses são os dons que Lúcifer sabe dar a vocês, que se colocaram sob seu signo. A besta sopra o fogo de sua boca depois de tê-los mergulhado no mal da corrupção. Esses são os seus dons. Ele não pode lhes dar mais nada, ao passo que eu havia dado a você, junto com meu próprio ser, todos os tesouros da graça. Você quer um sinal do meu poder? Ora, eu tenho dado a você este sinal por 20 séculos. Qual foi a utilidade? Eu abri acima de você os riachos das minhas graças e do céu. Eu fiz descer à terra milhares e dezenas de milhares de milagres. Curei seus enfermos, sufoquei suas guerras, prosperei seus negócios, respondi às suas dúvidas, mesmo em questões de fé, porque conheço sua fraqueza, que não acredita a menos que veja. Vim repetir os meus ensinamentos. Enviei a minha mãe para que com a sua doçura os induzisse à penitência e ao amor. Vocês me trataram como um idiota, abusando do meu poder e de minha paciência, convencidos de que depois de realizar um milagre eu não me lembraria mais. Não, filhos de minha dor, tudo está escrito no grande livro de minha inteligência, e está não com a tinta que se usa para escrever, mas com a brasa do amor, e tudo é lembrado. Então aqui a gente vê Jesus está desabafando,
mesmo, né, nesse livro do fim dos tempos, quando eu comecei a ler, eu fiquei assustada, porque são coisas muito fortes e Jesus se dirige à primeira pessoa, né? Jesus não está falando do fulano, do cicrano, não, ele está falando você, né? Você, presta atenção, né? Então esse você é para mim, para você, não é para alguém distante, não é para o vizinho, entendeu? Para mim, eu, né? Então assim, é que às vezes a gente lê, isso aqui não é eu que estou fazendo isso não com Jesus, mas ele está falando que até que nós preferimos Lúcifer, né? Então por isso que o mundo tá como tá hoje. O que reina hoje no mundo é o reino da carne, né? Não é o reino do espírito. Então não é o reino de Deus, né? Não é ele que tá reinando, então os castigos é, que a gente sofre, né? É os castigos de Lúcifer, né? É o castigo, é o que a gente escolheu. Você explorou a vinda de minha mãe para fins humanos. Ó, isso aqui é muito sério. Então, Jesus está denunciando muita coisa nesse livro. Então, a vinda de Nossa Senhora para fins humanos. Você transformou isso em motivo de chacota e um negócio. Você não sabe que Maria é meu templo? E meu templo é uma casa de oração e não uma cova de ladrões? Então virou negócio, né? As aparições de Nossa Senhora virou comércio, né? Virou chacota. Então é muita coisa, é muito sério. E Nossa Senhora é o templo de Jesus. Nossa Senhora, ele fala no livro do céu, que ele só veio à terra porque ele tinha um céu aqui na terra, que era Nossa Senhora, né? Nossa Senhora foi o céu dele, né? Então ele habitou no ventre dela, porque ali era um céu que ele podia habitar, né? Que ele podia ficar, porque era santo, né? Depois que ele, né, nasceu, ele tinha Nossa Senhora que o entendia em tudo, porque ela não, Nossa Senhora nunca saiu da presença de Deus, nunca o homem, depois que ele pecou, ele interrompeu a comunicação com Deus, ele não entendia mais Deus, né? Foi isso que aconteceu. Houve essa quebra, né? Que o homem, ele não conseguiu mais elevar os pensamentos para o divino. E Nossa Senhora nunca perdeu, nunca, nunca, né? Ela sempre teve os pensamentos divinos nela, que é os pensamentos de Jesus. Então, tudo que Jesus falava com ela, ela entendia perfeitamente, né? Tanto que Jesus teve morte de cruz, ela estava lá aos pés da cruz, andou no Calvário, seguiu Jesus e não saiu fazendo escândalo. Não matem meu filho, não façam isso, não, não. Por quê? Porque ela sabia, né? Ela chorou, sofreu, porque sim, né? Isso não é privado nem de Jesus nem de Maria, que é o sofrimento, né? Pelo contrário, né? Eles sofreram voluntariamente, porque tem os méritos, né, de Jesus e de Maria, né, para ter os méritos, né? E só que ela entendia perfeitamente o que estava acontecendo ali, que era a redenção, né? Então é por isso, ela entendia tudo, ela sabia tudo, né? Mesmo João e Madalena, mesmo eles sofreram junto, mas eles não entendiam nada, né? Tanto que Madalena, no outro dia eles estavam desolados, eles nem sabiam, né, que Jesus ia ressuscitar. Ela foi procurar o corpo de Jesus, né? Então ela não sabia, mas Nossa Senhora sabia, né? Porque em espírito Nossa Senhora desceu na mansão dos mortos junto com Jesus, né? Ele fala no livro do céu que Nossa Senhora nesse momento, né, enquanto ele foi lá buscar as almas, né? Nossa Senhora estava junto com ele, vendo tudo, né? Em espírito ela estava junto com ele, ela não se separa, tá? Então, suas palavras tão afetuosas, tão implorantes, tão tristes, foram dirigidas a você que matou seu filho e você nem sabe como tirar proveito de tal sacrifício. Para você, suas palavras soaram como uma velha história sem sentido. Você seguiu em frente seu caminho para a danação.
Meus mensageiros, as almas que vivem como vocês deveriam viver e que se tornaram meus pregoeiros para repetir mais uma vez as palavras do meu coração. Vocês os chamaram de loucos e possuídos, e às vezes os mataram. Sempre os assediaram. Eu também, pela geração adúltera e assassina de meu tempo na terra, fui chamado de louco e possuído. O sinal. Você tem o sinal, e não adianta devolver-lhe a minha paternidade. Um sinal diferente deste não lhe será dado. Busque-o nas minhas palavras e na sua consciência. Se ainda conseguir encontrar eles vivos sob a massa de atos lascivos, adultérios, fornicações, roubos, assassinatos, pensamentos invejosos, blasfêmias e orgulho com os quais você os apedrejou. Né? Então, a palavra de Deus, ele está falando para a gente buscar na nossa consciência, porque aqui ele está citando pecados, né? E se essa palavra ainda está lá, né? Se ela, Jesus fala, né? A terra, né? Se ela vai, se ela frutificar, né? Procure ela na tua consciência, busca ela, né? Hoje é a ascensão. Antes de subir, abençoei minha mãe e meus discípulos. Não tinha mais, não tinha mais ninguém para abençoar, porque os outros me rejeitaram e me amaldiçoaram. Agora também abençoo meus discípulos, porque os outros não me querem e blasfemam contra a minha bênção. Então, esse é o capítulo. Então, a gente já leu do 1 ao 3 e depois vamos continuar do 4, né? Mais uns 3 capítulos. Estaremos, né? Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.